Livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 1. No início do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá que vêm para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu te mandei que lhe falasse. Não retenhas nenhuma palavra. Possivelmente ouvirão e se volte cada um do seu mau caminho. E me arrependerei eu do mal que penso lhe fazer pela maldade das suas obras. Então, nós vemos aqui, nesse início aqui, a palavra do profeta Jeremias, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que aconteceu, pelo menos com respeito a Judá, como mostrado no capítulo anterior, que nós vamos daqui a pouco lá, no capítulo 25, versículo 4, voltando uma folha, né? Poderia ter sido evitado, se tivesse feito o caso da palavra de Deus. Não fizeram caso da palavra de Deus. Eles não fizeram caso da palavra de Deus. O povo hoje é o mesmo povo de Deus. Às vezes, nem todos, mas alguns, não faz caso da palavra de Deus. Não fazem, não darem valor a respeito da palavra de Deus. Por que será? Porque quando a gente não interessa por um motivo fútil, não ir atrás onde está sendo pregada a palavra de Deus, como está nesse local, ele não está fazendo caso da palavra de Deus. E muitas coisas que aconteceram ou que acontecem hoje com o cristão, muitas coisas poderia ter evitado se tivesse feito caso da palavra de Deus, dar valor na palavra de Deus, dar ouvido para a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus. Aí ele diz: olha, volta para trás uma folha, no versículo 4 do capítulo 25, ele diz assim: também enviou o Senhor a vós todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos, mas não ouvistes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Prestem bem atenção. E muitos profetas também tinha sido antes do profeta Jeremias, lá em Israel. E as pessoas pouco se escutavam, pouco davam ouvido para a palavra de Deus. As pessoas têm por um hábito de dar valor ou dar ouvido na palavra do mundo, a palavra que, se não é de Deus, é do adversário, e não dá valor na palavra de Deus. Então, note bem que também enviou o Senhor a vós todos os seus servos, os profetas, os servos dos profetas, madrugando e enviando, madrugando. Vamos dizer assim, pode ser madrugando no tempo, porque quantos anos que faz isso? Isso foi no início, não fosse que está na madrugada do dia. E nós, por exemplo, hoje nós estamos na parte da tarde do dia. Então mandou muito antes. Ou também, pode ser também, que eles levantavam cedo para sair e pregar a palavra de Deus.
Os pregadores, os profetas esforçavam tanto, sendo tanto obediente ao Senhor, e quem ia ganhar com isso, quem ia ouvir, quem ia apreciar, era quem ouvia, o povo. E o povo relaxa. Vocês notem bem, eles sair cedo, sair da sua casa, da cama, para ir pregar, e a pessoa das costas, não obedece. Ao 5, quando diziam: voltai-vos agora do seu mau caminho e da maldade das vossas obras, e morai na terra que vos deu o Senhor, a vós e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses, os servindo e se prostrando perante eles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Mas vós não me escutastes, diz o Senhor, para me provocar a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Então vocês notem bem que aqui ele fala que tomar posse da terra da promessa, tem que ser sujeito à obediência. Então ele fala para voltar agora do seu mau caminho. Então vamos pregar isso hoje para a população hoje, porque aquela população não existe mais. Se eles obedeceram, bem, se não obedeceram, mal para eles. Então a Bíblia não está mais sendo pregada para eles. Eles morreram todos. Muitos estão nos céus, está no céu lá com Jesus, e outros está lá. A alma de outros está no inferno. Então nós vamos só falar com eles. Judá, Israel, Jerusalém, aqueles povos. Não, nós devemos falar essas lições para os dias de hoje. Volta do seu mau caminho. Volta e da maldade das vossas obras, e morai na terra que eu vos deu o Senhor, a vós e vossos pais para sempre, e não andeis, ele fala no versículo 6, após outros deuses. Tem muitos deuses que as pessoas estão indo atrás de deuses. Todo que ocupar o lugar de Deus, do Deus Criador, do Deus do Universo, de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus feito, ou é uma criatura vivente, ou é um ser, um líder vivente que prega um falso evangelho. É Deus, fazendo Deus. Então nada deve ocupar o lugar de Deus. E fala, servindo e prostrando perante Ele, prostrando, se dobrando o joelho, mostrando reverência, tal desses deuses. Então a Bíblia condena, fala de falsos deuses. Nem me provoquei, ele está falando assim, a ira com a obra das vossas mãos. Não é para provocar a Deus. Tem muito provocando a Deus, a maioria do mundo na face da terra. Então, sobre esta relação com o Senhor, tanto os cristãos de antigamente como os de hoje devem alegrar o coração de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em vós. É para dar prazer no coração de Deus. Ou vai alegrar o coração de Deus, ou vai irar. É duas coisas. Ou agrada a Deus, dá prazer a Deus, se alegra a Deus, ou vai provocar a ira. Isto mostra a participação daqueles religiosos da época, que afirmavam ser filho de Deus, o seu nome. Fala em Deus,
Fala o nome de Deus. Ninguém está falando o nome de Satanás, do adversário. Só que você vai dizer que está escrito letra minúscula. É deuses. Deuses. Tem muitos. Só tem duas classes de pessoas, duas religiões em toda a face da terra, do mundo, que não deveria ter nome: salvos e perdidos, filho de Deus, filho do diabo. Entendeu? Então não precisava. Mas, seja onde tiver, ou é de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo. Eu não estou servindo a Deus. Se não está servindo a Deus, está servindo o inimigo de Deus. Se não está contribuindo com Deus, por exemplo, nas ofertas, no dinheiro, está contribuindo com o adversário de Deus. Se a pessoa falar, eu não dou dinheiro para a igreja, eu não ajudo a igreja, eu não dou oferta, então ele está dando oferta para outro. Tem muita coisa em vão. Então, as pessoas devem entender: eu quero servir ao Senhor. Então, por isso. E não foi um assunto de só não escutar, nem entender. Eu não quero ouvir, eu não entendo, não ouvi o que o Senhor estava dizendo. Porém, era um assunto de não acreditar o que Ele está dizendo. E assim também nos dias atuais. Não acreditam na Bíblia, não acreditam na palavra de Deus. Acredito que a palavra de Deus, a Bíblia é escrita por mãos de homens. É claro que foi escrita por mãos de homens. Não foi pelas mãos de macaco, não foi os anjos. Deus usou homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Porque qual é o homem que ele ia escrever algo que ia contra o gosto dele? Você acha que o homem ele ia escrever algo que ele gosta? Você acha que o homem ia escrever algo, não cobiçar, adultério, não adulterar, que o homem gosta? Você acha que o homem ia escrever isso? O homem ia escrever tudo o que ele queria da cabeça dele. E a Bíblia, quando você abre ela é contra todos nós. Tudo que nós gostamos. Versículo 2 aqui no capítulo 26. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá, que vem para adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mandei que lhes falasse, falando por profeta. Ele falou: não retenha nenhuma palavra. Não é para reter, segurar. Não é para ter medo de falar. Muito tem medo de pregar contra o pecado, pregar contra os erros da igreja, da humanidade. Então, como hoje em dia, assim nos tempos, os povos estavam dispostos, às vezes muito, e tem isso hoje, de assistir os cultos religiosos. Muitos estão dispostos, mas não tinham vontade de abandonar os seus pecados, vontade de ir na igreja, vontade de assistir o culto, ouvir a palavra, ou acho que para cumprir obrigação. Eu vou na igreja porque eu cumpri a minha obrigação, tem que ter uma religião, ou faço parte de qualquer uma, tá bom. Não, mas ia abandonar os pecados. Então, de fato, eles não conheciam a Deus, ou também não conhecem a Deus. Aí ele disse no 3: possivelmente ouvirão, e se volte cada um do seu mau caminho. Então, o Senhor, o Espírito Santo falou: fala. Mas Deus sabe, mas nós não sabemos, e nem o profeta. Quem sabe, possivelmente ouvirão e se volte do seu mau caminho. Quem sabe? Nós não sabemos. E aí o Senhor fala: e me arrependerei
Não é que Deus arrepender como nós arrependemos que ele errou. Ele muda de atitude, muda de posição. E eu do mal que penso de fazer pela maldade das suas obras. Por exemplo, o homem está destinado à perdição. Ele já nasce destinado para ir para o inferno. Bom, Deus já disse. Mas se ele, a condenação está nas costas dele. Mas se ele arrepender, Deus arrepende e tira. Ele não vai ser mais condenado. Ele escolheu Jesus Cristo. A escolha sempre é do homem. Volta das suas obras, de suas religiões, e de ficar rejeitando, coração duro. E essa mensagem foi dita por uma elite religiosa de Judá, um povo especial, os líderes. Então, por isso, que para que eles não endurecessem o coração, porque eles estavam com o coração duro, então eles precisavam de arrependimento. Muitas pessoas, muitos religiosos, precisam de arrependimento. Muitos cristãos, irmãos, precisam, chama de cristão, tem o nome de cristão, tem o nome de crente, mas precisa do arrependimento. Então ele disse aqui, no versículo 4: lhe dirás, pois, assim diz o Senhor, se não me ouvirdes para andardes na minha lei, a qual pus diante de vós, para atenderdes às palavras dos meus servos e os profetas, que eu vos envio madrugando e sem cessar, os quais não ouviste. Então ele está dizendo, lhes dirás, pois. Então ele está falando para Jeremias, você vai falar, assim diz o Senhor. Não é para o profeta falar, é eu que estou falando. Não, assim diz o Senhor. O Senhor não falava com ninguém, ele falava com os profetas. Assim diz o Senhor, se não me ouvirdes. Então ele está falando, se não me ouvirdes, para andardes na minha lei, a qual pus diante de vós. A lei aqui quer dizer a lei mosaica, enquanto a lei mosaica se cumpriu completamente em Cristo. Hoje nós não estamos mais debaixo daquela lei. Ninguém está debaixo de lei nenhuma. Lei de homem, lei de igreja, não. Nós estamos debaixo da graça. Só que nós devemos servir por amor, não por obrigação. Vou na igreja porque eu amo o meu Salvador. Deve ter esse desejo, vontade, para depois não arrepender mais tarde. Aí então ele fala que eu mandei minha lei. E hoje, o critério ainda hoje, aquele tempo era lei, mas tinha as escrituras. E hoje, o critério ainda é a Bíblia, e sempre será a Bíblia, a nossa escritura que nós temos, a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos salvar. Aí ele fala assim, para atentardes às palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio. É para vocês ficarem atentos, fique esperto, fica o ouvido aberto, prestando. Quando a gente não está assistindo uma televisão, qualquer coisa, você não fica assim, não quer um barulhinho, fica assim. Então fica assim para ouvir a palavra de Deus. Então, que eu envio madrugando e sem cessar, mandaram eles, sai de madrugada, e não para, aos quais não ouviste, e eles não ouviste a mensagem devido
a persistência deles, um coração duro, um coração cruel. O que faz a pessoa persistir no pecado é um coração duro, um coração rebelde. Nós não devemos ser rebeldes para com Deus. Devemos ter o coração mole. Devemos sempre procurar amá-lo, procurar servi-lo. Porque nós estamos aqui de passagem. Este mundo cada vez pior. Nós não sabemos como é que vai, até onde que vai essa situação. Nós não sabemos da situação que vai indo o mundo. Dos jovens, ai dos jovens, hoje, o fim dos jovens, nessa droga que existe, nesses vícios que existem. Aonde é que vai parar isso? Se nós não pegarmos mais com Deus. Nós devemos pegar mais com Deus, porque se nós, quando nós partimos daqui, nós vamos para um lugar melhor. Nós estamos aqui para sofrer. É para carregar a cruz de Cristo. E agora? Por que nós vamos ficar tanto envolvidos com o mundo? Aí ele disse no 6: e eu então farei desta casa, se não aceitarem, se eles continuarem rebeldes, e eu farei desta casa como Siló, e desta cidade farei uma maldição a todas as nações da terra. Siló era o lugar onde o tabernáculo de Moisés estava localizado durante a época dos juízes, devido ao grande pecado de Israel naqueles dias. E o Senhor permitiu que os filisteus destruíssem este lugar e o culto onde eles realizavam. E se for olhar hoje, se for para ver como é que chama de Siló também, é uma construção, é um armazém onde guarda cereais, onde guarda essas coisas. Então ele falou, se não obedecer, ele vai destruir tudo isso. E os sacerdotes, os profetas e todos os povos ouviram a Jeremias falar estas palavras na casa do Senhor, falando para o povo. Como Jeremias profetizava a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, e o fez no mesmo tempo, e deve ser sido arrependimento, deve ter tido arrependimento, eles ficaram surpresos com aquilo, eles não esperavam, para todos os que escutavam, porque muitos arrependeram, a maioria não arrependeram. Então por quê? Mas para aqueles que puseram a sua confiança e a fé na existência desse edifício consagrado, foi como um golpe espantando a vida mesma. Então, quando eles viram aquilo, uma coisa estava espantando, ficaram espantados, assustados. E de fato, os outros estavam pregando exatamente o oposto do Jeremias. Jeremias pregava destruição, pregava contra o pecado, como tem hoje que prega muito contra o pecado, prega que Jesus vai voltar. Pregamos que existe o céu e o inferno, outros pregam que não existe inferno, só existe o céu, o inferno aqui mesmo, não existe inferno. Se não existe inferno, também não existe céu. Mas existe. Então, e quando terminou de falar Jeremias, tudo que o Senhor lhe tinha mandado que falasse a todo o povo, os sacerdotes e os profetas, e todo o povo lançaram mão dele, dizendo, certamente morrerá. Então Jeremias está posto sob pressão devido ao que ele está pregando, como João Batista pregava. O que aconteceu com João Batista? Está lá em Marcos, eu acho que é capítulo 6, versículo 14, não me lembro, em Marcos, aconteceu com João Batista, por ele pregar, custou a cabeça dele, a vida dele. Por que profetizaste em nome do Senhor, dizendo,
esta casa será como Siló. E esta cidade será assolada, até não ficar morador nela. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Todo o povo. Mas junta mesmo, reúne. Você acha, a maioria tudo querendo servir os deuses dele, quer fazer a vontade dele. Agora vem outro aí, chamava Jeremias desmancha prazer, estraga prazer. O cristão está no mundo aqui, conforme o local que ele chega, ele é um estraga prazer, porque ele vai pregar contra o pecado. Contra o pecado. Então, aqui no tempo de Josué era Siló, né, de reunião, o santuário dos israelitas, a antiga capital. Eles não gostavam do que ele pregava, portanto eles estavam determinados a fazer calar, estava procurando fazer Jeremias calar a boca de qualquer jeito. E é isso que o diabo quer hoje, fazer que o pregador cala a boca, que não pregue, quer que pregue que o povo gosta, quer que escolha um assunto que o povo gosta, que a congregação gosta. Ninguém quer que pregue contra o pecado, ninguém gosta que prega assim, que não está fazendo a vontade de Deus, que você está errando, você está pecando. Ninguém gosta que mexe na vida, quer a vida fazer o que quer. Faço parte da igreja e viver no mundo como eu quero. Vai viver, vive como quer, mas só que entrar lá no céu como ele quer, ele não entra. É como Deus quer. Aqui vive como quer. Quer obedecer a Deus? Não obedece. Quer obedecer a palavra de Deus? Não obedece. Mas um dia vai arrepender. Vive como quer, mas lá não entra como quer. É como Deus quer. É por Jesus Cristo. E os príncipes de Judá, ouvindo estas coisas, e subiram da casa do rei para a casa do Senhor, e se assentaram na entrada da porta, na porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: em pena de morte incorreu este homem, porque profetizou contra essa cidade, como vós ouviste com os vossos ouvidos. Então que Jeremias, ele tinha caído, estava julgando ele de pena de morte. Então por isso, então os príncipes de Judá se referem aos membros dos vários ramos da família real, que atuava como juízes e magistrados. E o seu assentar na entrada da porta nova da casa do Senhor se refere a Jeremias posto em julgamento quanto à sua vida. As acusações desses sacerdotes e profetas aos juízes reais são como uma avalanche. Eles queriam acabar com a vida de Jeremias, por ele falar o que o Senhor mandava. Já pensou, irmãos, se tivesse no mundo hoje igual aquele tempo? Se tivesse aqui no Birajara aqui, não só aqui, tem muitos evangélicos, tudo pregando, está tudo na boa. Mas será que a maioria dos evangélicos prega contra o pecado? Será que eles pregam Jesus Cristo como deve ser pregado? Será que pregam contra o vício da humanidade, dos homens? Irmãos, nós devemos não defender placa de igreja. Devemos erguer a bandeira que é Cristo. Cristo é que salva. Não é placa de igreja. Israel tem muitos,
muitos de Israel, de judeus, muitos vão chegar no dia, mas somente um remanescente que vai ser salvo. Um remanescente. E muitos das igrejas, muitos que são no rol de membro da igreja, mas são um remanescente que vai chegar lá. Porque muitos têm um nome cristãos. Não estou julgando ninguém. Quem conhece é Deus. Porque pelos frutos, Jesus disse, a Bíblia diz, os conhecereis. É pelos frutos. Se não tiver bons frutos, se não mostrar uma vida de renúncia, que está numa vida nova, olha, pode ficar surpreso no dia do juízo. Então vamos ver aqui agora a resposta de Jeremias no versículo 12. E Jeremias então disse a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Jeremias está dizendo: eu não vim porque eu quis vir. Ele falou: o Senhor me enviou. Ele está levando ao Senhor, quando o Senhor na frente. Eu não vim aqui de atrevido, eu não vim apenas estragar prazer de vocês, eu sou mandado enviado. Em resposta às suas acusações, Jeremias, pouco ele se defende, mas sim ele prega a mensagem. Além disso, ele afirma que as palavras que ele foi pregada para eles, que eles tinham ouvido, foram dadas a ele pelo Senhor. Então eu não posso falar, ninguém de nós, o que eu estou falando para vocês está vindo no meu ouvido, eu estou ouvindo uma voz, é o Senhor que está mandando. Então eu estou falando que está nas Escrituras. Ela é idosa, eu estou reforçando nas Escrituras Sagradas. Que quantos já pregaram isso? De agora para trás, para esse mundo passado, e ainda vão pregar. Olha o que ele diz no 13: melhorai agora, pois, os vossos caminhos e as vossas obras, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Então ele está pedindo: melhora agora, vosso povo. Fala para os que estão hoje, fala para o povo dele. Melhora agora. Se para trás não estava bom, mas procura melhorar a vossa vida, o seu caminho, o caminho que vocês estão dando. Melhora. Não deixe passar. Às vezes, membro critica o pregador, o pastor. O pastor cobra muito. Às vezes, pessoas estão cansadas. Eu falo o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz: não abandonando a vossa congregação, como é costume de algum, foi o Espírito Santo que disse. Então isso deve ser pregado. Deve ser pregado. Não é cobrança. É fazer lembrar que não é para ter um costume. Servir a Deus e melhorar o caminho. Ele falou: agora. E as vossas obras.
o vosso testemunho, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. Ouve, e se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. 14, ele fala: quanto a mim, eis que estou em vossas mãos, façam de mim como melhor e mais reto que vos pareça. Olha Jeremias, que coragem, amor daquelas pessoas, reagindo com ele, e ele não odiando e não desejando mal, só que ele estava pregando duro que o Senhor tinha mandado. Ele fala: quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, estou entregando para vocês, façam o que quiserem, o que vocês acham melhor, o mais reto que parece, examina aí. Com essa declaração, ele se coloca nas mãos de Deus, mas faz a seguinte declaração: façam de mim o melhor. Ao 15: mas saibam certamente que, se me matarem, sangue inocente trarei sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para que dissesse todas estas palavras em vossos ouvidos. Eles não queriam ouvir. Quem é que quer ouvir? Ninguém quer ouvir uma coisa dessa. Agora, quando a gente está, você sabe que está bem com Deus, na consciência está bem, mas quando não está? Então a declaração de Jeremias aqui devia ter atemorizado os corações destes homens, mas porque eles não queriam estar a favor de Jeremias. Sem dúvida, o Senhor, ele manda Jeremias falar estas palavras, falar com aquele que estava com os corações cheios de iniquidade. E disseram então os príncipes e todo o povo, o sacerdote e profetas: não incorreu este homem em pena de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos tem falado. Então estes homens aqui, eles admitiram que o nome do Senhor nosso Deus nos tem falado, mas mesmo assim eles não obedeceram a demonstração para que eles arrependessem a Deus. Então se levantaram alguns dos anciãos da terra e falaram com toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o Morastita, profetizou nos tempos de Ezequias, rei de Judá, e falou com todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será arada como um campo, e Jerusalém deverá se tornar em montões de ruína, e o monte desta casa como o cume de um bosque. Então ele disse: os anciãos da terra eles eram geralmente os cabeças das famílias poderosas em Israel, e como tem muitos hoje, tem muitas pessoas hoje importantes nas igrejas. Começa o erro pelo cabeça, pelo chefe, pelo líder, ensinando errado a população. E eles, então, não estavam contentes com o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias pregava contra o pecado deles. Em toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, todo o homem de Deus, os apóstolos, se note bem, irmão, que nenhum prega a favor do pecado. A Bíblia, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, conta história, conta isso, conta aquilo, conta tanta coisa contra o pecado. A Bíblia em toda ela é um livro
Ela é uma biblioteca, uma coleção de livros, por isso que chama Bíblia, biblioteca, que tem tudo. E tudo que você vai ver está ensinando o homem viver uma vida que agrada a Deus. É o melhor livro. Não existe na face da terra um outro livro que é inspirado por Deus. A Bíblia nunca fica velha. A Bíblia sempre existiu e vai existir. Todos têm ela em casa, mas muitos deixam ela aberta, deixam ela, mas não leiam. Ó, 19. Acaso o mataram Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Não temeu antes ao Senhor e orou na presença do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que tinha falado contra eles. Faremos, pois nós, tão grande mal contra nossas almas? E reconheceu, então nós estamos fazendo mal contra nossas almas. Se hoje o povo rejeita a palavra de Deus, ele está fazendo mal contra ele próprio, contra a alma dele. Nós vamos querer que Deus nos castigue? A pessoa vai querer ir para o inferno, prejudicar a sua alma, de não acreditar no que a Bíblia está dizendo. Houve também um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E além disso, foi citado nas Sagradas Escrituras. Fica em silêncio com respeito ao profeta Urias. Então ele foi falando que os outros também falaram. E nós estamos falando também. A Bíblia está completa, ninguém precisa inventar mais nada. Por que inventar? Vamos falar o que eles falaram. Vamos pregar o que eles pregaram. É isso que nós devemos fazer. Então, vamos parar onde nós começamos. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, não devemos esquecer, põe no átrio da casa do Senhor e falai a toda a cidade de Judá que vem para adorar na casa do Senhor. Já devia sair para toda a cidade falando, mas só que tem bastante que está convidando. Mas vem para adorar o Senhor de verdade. Vem para ver onde está, como é que tem que examinar, irmãos. Nós temos que examinar cada lugar, o que está pregando. Está pregando de acordo com a palavra de Deus? Ou está só fazendo passatempo, só divertir, só teatro? Só entusiasmando mais pecar? Não esquecer que Jesus não deixou ninguém enganado. Jesus disse: em mim tenhais paz. Tereis paz. Se for ter paz em mim, no mundo terei aflições. Ele falou que vocês vão ter prosperidade, vão ser cristão, vai ter prosperidade, vão ficar ricos, vão comprar isso, vão ficar empresário. Ele falou: nele tem paz. Paz da alma, paz interior. Mas no mundo vocês não vão ter paz, vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, e falou para os discípulos, falando para nós também: eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo. Ele morreu, crucificaram ele, mataram ele, mas ele ressuscitou. Então ele venceu. Está lá. Agora nós estamos aqui, servindo a ele o que ele ensinou para nós, igreja. Amém?